Olá, tudo bem? Esse mês, o mês de março, você provavelmente já está vendo o vídeo no mês de abril, estou gravando no finzinho de março. Foi o mês dos ETs, né? Então, tem pessoas aí indo em podcasts e programas semelhantes falando sobre os ETs. Então, falam agora algumas novidades, né? Por exemplo, que pensavam que os ETs vinham lá do espaço, mas estão descobrindo que eles estão escondidos no nosso mar. Eles vêm do mar e se comunicam com as pessoas e falam várias coisas. O número de pessoas que diz ter contato com essa gente, com esses seres, melhor, ou experiência com alguma coisa ligada a eles, está aumentando bastante. E eles dizem que a Força Aérea Americana tem informação sobre isso, até mesmo a Força Aérea Brasileira tem os seus segredos sobre isso. Então, os militares esconderam essas informações, continuam escondendo porque eles não possuem uma resposta, uma explicação para aquilo que está acontecendo. Mas eu queria me deter num ponto, é a questão da sabedoria desses supostos seres. Porque o que é dito a respeito deles é que eles são seres inteligentíssimos e que quando realmente, ou melhor, quando nós finalmente tivermos contato com eles, um contato mais frequente, nós seremos pessoas mais inteligentes e mais sábias. Ok? Essa é uma das promessas, porque eles são muito avançados. Ok. Nós, quem tem a minha idade, estou com 58 anos, pessoas mais velhas que eu um pouco, minha geração sabe que o aumento de tecnologia significa muita melhora, não significa muita coisa, não significa que melhorou. As pessoas da minha idade escrevem melhor do que os jovens de hoje. E eles têm mais tecnologia. Né? Então, isso seria um assunto sobre educação. Eu adoro falar sobre educação, mas eu não vou falar agora, e talvez em nenhum vídeo, porque o meu objetivo aqui é falar sobre espiritualidade. Né? Mas então, Jesus veio à Terra. Jesus nos deixou a sua palavra. O próprio Jesus é chamado de palavra, né? O conhecimento. Jesus, um dos títulos dele é sabedoria, né? Jesus é sabedoria. Então, será que esses seres têm algo a nos dar melhor do que o que Jesus nos oferece? Será que você, que se diz cristão, está insatisfeito com as coisas que Cristo te oferece? E aqui vou falar bem claro, o tema desse vídeo não é falar que Deus vai te dar um carro ou 10 lojas, né, como fazem algumas igrejas aí. Não, eu estou falando de conhecimento prático, de conhecimento que a sua alma está com sede, né? Sabe, nós temos necessidades que não são satisfeitas com esse tipo de conhecimento que é dito que nós precisamos. Uma pessoa inteligentíssima de Harvard não quer dizer que ela é uma pessoa melhor do que um mendigo que mora na rua. E aqui eu não estou falando, não, porque todos são filhos de Deus. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de caráter. E caráter é formado por duas coisas. Lembra? Já falamos aqui no canal. Pelos nossos pensamentos, mais os nossos sentimentos. Né? Você vê um mendigo na rua, ele tem muito mais vontade de dividir o pouquinho que ele tem do que um ricaço que estudou em Harvard consegue fazer. Ele não consegue dividir. Ele não consegue dividir 10% do que ele ganha. Não consegue. E o mendigo, muitas vezes, ele divide ali 50% do que ele tem
para dar para alguém. Mas esse é outro assunto também. Vamos voltar para Jesus? O que Jesus falou é suficiente para nós? O que Jesus falou é o conhecimento que nós precisamos? O conhecimento que Cristo está disposto a nos dar, que não está relatado na Bíblia, é inferior ao que esses ETs podem oferecer? E aqui eu quero ser bem claro, como eu sempre gosto de ser, quando eu digo que Cristo pode nos revelar muitas, mas muitas coisas que não estão relatadas na Bíblia, eu não estou dizendo que ele pode nos relatar, nos iluminar com luz contrário àquilo que está escrito na Bíblia. Não, eu estou falando de luz adicional, não de luz contraditória, tá? Deus não vai falar uma coisa na Bíblia e depois, em particular, ele fala para você outra, oposta. Isso não é Deus quem está falando com você. Pode ser uma experiência espiritual, que eu já falei que dá para ter experiências espirituais com as trevas, com Satanás e os anjos de Satanás, só que eles vêm disfarçados, eles se disfarçam de pessoas que já morreram, e aí as pessoas acreditam, porque elas já acreditam na imortalidade, e aí elas acham que o morto, né, que aqui nessa vida nem foi coisa alguma, agora tem poderes intelectuais enormes, pode se comunicar e pode fazer, sabe, o que quiser. Tão poderoso que ele ficou depois que morreu. Isso não é bíblico, tá? Isso não é bíblico, isso é contrário à Bíblia. Deus não pode dar uma mensagem na palavra e dar uma mensagem fora da palavra, contradizendo. Eu estou falando, vou voltar, é que Deus pode pegar vários assuntos da palavra, e ele faz isso, já fez isso comigo, eu não estou falando aqui de teoria, estou falando de prática. Deus pega um texto da Bíblia e ele expande para você dentro da sua mente, conforme a sua fome de aprender, conforme a sua dedicação ao estudo. Então Deus se revela a você e você aprende mais e mais sobre os assuntos que já estão relatados lá. Lembra que Jesus falou? Se a sua fé for igual a um grão de mostarda, não, mas ela pode crescer. O grão de mostarda, quando ele é plantado, ele cresce. Né? O próprio Cristo fala, ele se torna uma árvore grande. Bom, vou repetir a pergunta. Esses supostos seres de outros planetas podem nos oferecer mais do que Cristo pode oferecer? A resposta é clara. Não. Não. Esses seres existem, estão vindo aí, são seres de outros planetas realmente, que estão visitando o nosso planeta? Não. De acordo com a palavra de Deus, Satanás pode se transformar até no anjo de luz, se ele quiser. Ele é que está fazendo essas coisas. Não estou aqui dizendo que essas pessoas mentiram. Elas tiveram experiência, sim, com esses seres aí. Mas eles não são de outro planeta, são demônios. Pode ver que eles rebaixam a Cristo. Quando você fala de Cristo, eles rebaixam a Cristo. Eles não põem Cristo no devido lugar. Eles não falam que Cristo é a solução. Eles falam que eles têm a solução. Isso já seria prova suficiente para mostrar que eles não pertencem e não provêm de Deus. Já seria suficiente. Ok? Então, eu nem quero, eu nem me envolvo nesses assuntos. Se eu visse um ser desse aí na minha frente, eu ia falar em nome de Jesus, e eu sei que ele não ia gostar, e ele ia fugir de mim, não porque eu sou poderoso, não, porque Deus está comigo. Deus está comigo, o dono da palavra, o dono, como diz o apóstolo Paulo, Cristo é a fonte de toda a ciência. Toda a ciência. Muitos se escandalizam quando Barrabás foi escolhido ao invés de Cristo. E hoje muitos estão escolhendo tudo o que for de outro lado do que Cristo. Ah, tem uma nova teoria? Ah, eu quero ver. E deixa Cristo para lá. Né? Então, está escolhendo Barrabás. Um Barrabás espiritual, um Barrabás intelectual, mas que não vai levar a coisa alguma saudável.
Esse assunto é vasto, vamos voltar a falar dele outra hora, tá ok? Por hoje eu peço o seu like no nosso vídeo, peço que você compartilhe, porque esse assunto está vindo pesado e as pessoas precisam estar protegidas, e a única coisa que pode nos proteger é a palavra de Deus dentro de nós. Dentro de nós. Se você ainda não é inscrito no canal, você, por favor, se inscreva no canal. Nós agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.